Morre presidente do Irã em queda de helicóptero. O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, morreu aos 63 anos em um acidente de helicóptero, conforme informado pelo Ministério das Relações Exteriores do Irã, hoje, segunda-feira, dia 20. O então presidente foi eleito em 2021 para um mandato até 2025 e era a segunda figura mais importante do país, ficando atrás apenas do líder supremo, o Brás estava me falando sobre isso, o Ayatollah Ali Khamenei. Brás. Olha só, já vão surgir inúmeras especulações, não é? Inúmeras especulações, né? Primeiro assim, né, comentar que o Ocidente está em lágrimas de tristeza, né, com a morte dessa figura tão benquista, né, pela civilização. Alguns do Ocidente devem estar tristes mesmo, não é? Tem alguns amigos. Infelizmente, tem esses espíritos de porco aí. Mas é o seguinte, vamos lá. A primeira coisa que todo mundo começou a comentar assim que aconteceu o acidente, né? Era 6 horas aqui no Brasil, quando aconteceu. Esse horário é o horário lá do Irã. Horário de Brasília, né? Foi 6 horas da manhã. De manhãzinha no domingo, então, já estava todo mundo comentando isso e falando que colocando os memes com o logo do Mossad, que é a inteligência israelense, né? Aquele meme com o logo do Mossad escrito "Nunca é um acidente". Não é? E, bom, de fato a gente sabe que o Mossad tem um repertório de operações contra, enfim, adversários inimigos de Israel, assim, que são realmente cinematográficas, né? Que você fica assim, caramba, como que esses caras conseguiram fazer isso, né? Como foi o caso da prisão do Eichmann na Argentina, né? Teve um julgamento de Nuremberg e tal, quando foram julgar os nazistas, não é? Que eles entraram no espaço aéreo argentino, prenderam o Eichmann, saíram, e a Argentina só foi conseguir perceber a presença que teve uma aeronave estranha entrando e saindo de dentro da Argentina quando eles já estavam passando entre o Uruguai e o Brasil. Então, assim, até hoje, né, o Mossad nunca revelou como que ele conseguiu fazer essa operação, né? Eles conseguiram fazer como que eles conseguiram localizar o ar, enfim, é uma história incrível. Teve também a história da caçada dos terroristas do atentado das Olimpíadas de Munique, né? Que também foi assim, deu origem até ao filme depois, de tão incrível realmente que foi a história de como Israel conseguiu localizar, prender e executar uma série de terroristas. Agora, o que acontece? Nesse caso aqui, eu tô meio assim, ainda cético em acreditar que o governo israelense tenha de fato alguma coisa a ver. Se foi, vai ter que ser muito bem explicado isso. Porque existe um encadeamento de fatos antes da queda do helicóptero que não ajudam muito com essa versão de que teria sido um serviço do Mossad. Tá? O que aconteceu? O próprio governo iraniano informou o desaparecimento do helicóptero. Né? E o desaparecimento teve esse alerta do desaparecimento porque o próprio piloto teria entrado em contato com a torre reclamando do mau tempo. Então, assim, já existia um alerta, uma situação de perigo daquele voo antes do desaparecimento. Então, assim, todo esse encadeamento de fatos, o piloto comunica mau tempo para a torre, né? Diz que olha, tá com problema, vamos ter problemas e tudo mais e tal. De repente o helicóptero some e depois ele é encontrado esfacelado numa região de montanhas, uma região de altitude, uma região com muita neblina. Apesar de agora tá prestes a começar o verão no hemisfério norte, não é? Mesmo no verão, existem regiões no Irã que são muito, muito, muito nubladas e frias por conta da altitude. O Irã é um país muito montanhoso, com altitudes muito grandes, principalmente naquela região do país onde aconteceu o acidente, que tem o país Azerbaijão, mas contíguo no território iraniano, na fronteira com o Azerbaijão, tem uma província com esse mesmo nome, chamada Azerbaijão. Tá? Então, quando a notícia fala do Azerbaijão, não é o país, mas é uma parte do território iraniano que tem o mesmo nome que o país. Assim como acontece aqui na Argentina, que tem
o estado do Paraná no Brasil e tem Paraná na Argentina também, né? Tem a cidade do Paraná na Argentina. O que acontece ali? Tudo dá a entender que foi de fato um acidente causado pelo mau tempo. A possibilidade, sei lá, de Israel ter assim, eu acho que ainda custa usar muita imaginação para tentar entender como que Israel teria derrubado. Teria tecnologia para isso, mas a gente nunca sabe de fato todo tipo de tecnologia que o Mossad tem. Não é? Uma das principais lendas urbanas que o Mossad nunca desmente, inclusive, é que a tecnologia de câmeras de celular que a gente tem hoje, o Mossad já dominaria esse tipo de tecnologia de câmeras de celular, câmeras digitais e tudo mais, desde o fim dos anos 80. Né? Então isso teria sido uma tecnologia de espionagem do Mossad que depois migrou para o meio industrial. Sabe? Então é aquela coisa, a gente poderiam ter dado, por exemplo, pane no sistema do helicóptero à distância, aproveitando o mau tempo. A gente teria que criar um enredo aqui para conseguir atribuir culpa ao Mossad. É possível? É possível, porém fica naquela categoria do possível mais improvável. A outra questão é que o governo israelense já diz que não tem nada a ver com eles. Poderiam estar negando, omitindo o fato e tudo mais para evitar pôr mais fogo no parquinho, porque nessa semana saiu uma condenação do Tribunal Penal Internacional contra Israel e Gaza simultaneamente, né, pedindo prisão do Sinwar, né, lá da Palestina, e do Netanyahu em Israel, condenando os dois por crime de guerra. Então, assim, no meio de uma situação dessa, é bem problemático a gente afirmar. Porque, assim, é aquela coisa, as pessoas são livres para achar o que quiser, mas dentro do jornalismo a gente precisa de um pouco mais de substância. Então, eu ainda não vou colocar nenhum tipo de opinião. E hoje de manhã eu conversei com todas as fontes que eu tenho em Israel, conversei com amigos lá, escritores, jornalistas, com gente do governo que eu tenho contato, e todo mundo está nessa também. Olha, os boatos, o burburinho nas ruas é que de alguma... Tem muita gente mesmo acredita que de alguma maneira o Mossad tem alguma coisa a ver com isso. Né? É a primeira coisa que vão pensar. A primeira coisa, mas é o que eles mesmos falaram. Eles falaram, olha, a gente não tem qualquer mínima pista ou evidência e tudo fica assim dentro dessa possibilidade do traçar um roteiro imaginário de uma tecnologia imaginária, enfim, de como talvez o Mossad teria feito isso. Uma outra coisa que até agora o governo iraniano também não culpou Israel. Né? Geralmente, quando assim, o governo iraniano tem qualquer suspeita de que Israel tenha feito alguma coisa, a primeira coisa que eles fazem é culpar Israel, ou o Ocidente, ou os Estados Unidos. Né? E eles de fato estão assim lidando com a situação como se fosse um susto e um acidente mesmo, pedindo ajuda internacional para utilizar satélites para tentar localizar sobreviventes, né? Para investigar mesmo a situação. Para investigar a situação, porque parece que até então assim nem o governo iraniano está botando a culpa em Israel até o momento, não é? Como eu falo, não tem nem 24 horas direito que aconteceu a situação, vai dar muito pano para manga.